Olá, você que está assistindo Anjos da Esperança Empreendedores. Eu sou a Pamela Meireles e eu estou aqui para trazer para você histórias de esperança. Nesse quadro, a gente vai contar um pouquinho a história de pessoas que são anjos da esperança e também são empreendedores. Então, nesse quadro, a gente vai saber um pouquinho mais da história dessas pessoas, quais os desafios que elas enfrentam no seu dia a dia. E se você é anjo da esperança, é empreendedor, fica aqui com a gente, assiste essa entrevista que vai ser uma bênção e no final eu posso contar para vocês como que você faz para compartilhar também a sua história conosco. E hoje eu estou aqui com a Vanessa Vanelli, ela que é lá de Apiúna, Santa Catarina e é proprietária de uma floricultura. Tudo bem com você, Vanessa? Tudo bem, Pamela? E você, como você está? Tudo bem. Vanessa, conta pra gente como foi que você chegou até o ramo da floricultura, de trabalhar com flores. É algo que particularmente eu gosto bastante, acho muito bonito, né? É uma arte, então conta pra gente como foi que você decidiu trabalhar com isso. A princípio, eu comprei a floricultura, ela já era uma floricultura, a gente só fez a troca de nomes e tocou a floricultura, continuou tocando a floricultura que já existia. Entendi. E você já tinha esse interesse, já trabalhava em alguma coisa relacionada com a área ou não? Eu era professora formada e decidi mudar totalmente o meu ramo por gostar também de flor. A minha mãe também sempre gostou muito de flor, de jardim, então a gente já vem de sempre gostando de flor, né? A gente gosta do ramo de flor, e a minha mãe sempre teve um jardim muito grande de flor, então a flor em si já estava no meu DNA, vamos dizer assim. Então, quando teve a oportunidade de trocar de ramo e eu achei que isso poderia ser uma ideia boa, fazer algo que eu gostasse, então eu troquei totalmente o meu ramo e fui para a floricultura. Hoje fazem 15 anos que eu estou na floricultura. Nossa, 15 anos é bastante tempo, né? E aí conta pra gente qual que você considera que foi o maior desafio ao longo desse processo aí tocando a floricultura. Princípio, o maior desafio foi quando eu comecei a conhecer o evangelho, eu já tinha a floricultura, eu já tocava a floricultura. E todo mundo sabe que floricultura trabalha sábado, trabalha domingo, trabalha todos os horários, às vezes até 24 horas tem floricultura que trabalha. E eu trabalhava nessa loucura mesmo de não ter horário, trabalhava direto, quando me chamava eu estava trabalhando. Aí eu comecei a conhecer o evangelho e assim foi um passo um pouco mais complicado. Então, durante um ano eu fiquei orando e pedindo a Deus como eu ia parar de trabalhar aos sábados, que foi a parte mais difícil para mim, que foi parar de trabalhar aos sábados, sendo que todas as floriculturas trabalham aos sábados e há um fluxo muito grande aos sábados para a floricultura. Então, eu vim trabalhando muito durante um ano, após saber da mensagem, após saber do que Deus quer para nós. Então eu botei na minha cabeça que eu ia trabalhar mais um ano nos sábados. Então, no último sábado que eu trabalhei na minha floricultura foi um sábado do Dia das Mães, que é onde vende muito, né? Então eu botei como meta trabalhar durante um ano e naquele último ano do Dia das Mães eu pararia de trabalhar os sábados. Fui isso plantando isso para os meus clientes de uma forma mais, vamos dizer, carinhosa, para que mas mesmo assim a gente teve muita dificuldade após parar os sábados, a gente teve muitas críticas, mas quando acontecia essas críticas, eu aproveitava para pregar o evangelho também, porque daí eu tinha a oportunidade de mostrar para as pessoas na Bíblia aonde estava, por que que eu estava parando de trabalhar os sábados. Então, essa parte foi um trabalho de evangelismo junto com com os meus clientes, né. Por que que eu pararia aos sábados, qual era o meu motivo. Então, assim,
Era uma forma de eu estar pregando o evangelho também. E o Anjo da Esperança foi o que me ajudou bastante por causa dos estudos. Era sobre isso Todos que eu os ia falar estudos. contigo mesmo, Vanessa, porque assim, como vocês podem ver, né, como a Vanessa falou, ela conheceu aí a mensagem do Evangelho. Eu tive a oportunidade de conhecer a Vanessa pessoalmente, conhecer a mãe dela, a família dela, e assim, a Novo Tempo teve um papel crucial no momento da conversão da Vanessa e da família dela. E aí eu queria que você contasse então pra gente, Vanessa, né, como foi que a Novo Tempo foi importante para você nesse momento de conhecer a Bíblia. Como a Pamela falou, a gente começou conhecendo a palavra através da Novo Tempo. E aonde entra o Anjos da Esperança? Entra nos estudos bíblicos que é fornecido pela Novo Tempo. Então, todos os estudos fornecidos na época, há 8 anos atrás, que a Novo Tempo divulgava, eu pedi. Eu pedi todos eles. Cada um deles chegou no meu endereço, até mesmo veio no endereço da loja. E durante os intervalos de atendimento aos meus clientes, eu fazia os estudos. Eu fazia os estudos e comparava porque assim, na minha casa não tinha internet, então só tinha internet na loja. Então eu aproveitava a internet, aproveitava os estudos da Novo Tempo, fornecido pela Novo Tempo, pelos Anjos da Esperança, e assim eu fui conhecendo a palavra, e isso é que me dava força para poder seguir o que Deus pede, né? Então a gente é uma junção, um novo tempo, um anjo da esperança e o que Deus pede para nós. Então foi tudo uma ligação, tem tudo uma ligação, desde lá da minha mãe, conhecendo a Novo Tempo, passando para mim, eu pedindo os estudos, porque aonde a minha mãe mora não chega o correio, não passa correio. Então, teria que ser através do meu endereço, pegar os estudos. Então, eu fazia os estudos, a minha mãe fazia os estudos. Então, a gente utilizou muito dos estudos da Novo Tempo para poder chegar e conhecer todo o Evangelho e estar onde a gente está hoje. E Vanessa, como foi essa decisão de também contribuir com os Anjos da Esperança? Porque assim, você poderia simplesmente ter recebido os estudos, né, assistir a Novo Tempo e não querer passar, né, não ter o desejo de passar isso adiante, mas não, você foi uma pessoa que decidiu, falou, não, da mesma forma que eu fui ajudada, eu também quero ajudar outras pessoas. Então conta pra gente como que foi que você tomou essa decisão de se tornar um Anjo da Esperança. Eu achava muito incrível como, como alguém pode fornecer um material tão rico, que é um material muito bom, todas as revistas de saúde, de Apocalipse, de todas as revistas de estudo a, que foi fornecido pela Novo Tempo, pelo Anjo da Esperança, é um material muito bom. Como eu já fui professora, então a gente tem um olhar um pouco mais chato para definir material e livro, e o material é muito bom mesmo, você aprende mesmo. Aí o que que eu fiz? Como que eles fornecem um material de graça? Quem é que paga? Quem é que fornece? Ah, então eu conheci os Anjos da Esperança. Aí eu pensei, não. Se eu conheci a palavra através de um anjo da esperança, eu também posso ser um anjo. Eu também posso levar. Eu não posso pregar o evangelho, talvez lá para o estado do Nordeste, mas eu posso ajudar sendo um anjo da esperança e esse estudo ir até no Nordeste e poder salvar uma vida para Deus. E Vanessa, como é para você saber disso? Saber que você faz parte desse ministério junto com a Novo Tempo, saber que a sua doação está levando a mensagem de esperança para tantas pessoas no Brasil, né? Em lugares que são muito distantes da sua casa. É uma sensação de dever cumprido. Deus nos pede para que a gente pregue o evangelho às outras pessoas. E às vezes na correria da gente, durante o dia, e trabalho e família, e eu vejo o quanto foi importante para mim, porque a minha família hoje tem um dia especial para se reunir, e é por causa dos Anjos da Esperança, é por causa
de eu conhecer a palavra através dos anjos da esperança, que eu posso ser um anjo da esperança, eu sinto como um dever cumprido. O que Deus me pediu para eu não ficar, a palavra não pode ficar só para mim. Eu tenho que dividir. E se eu não posso ir com minhas próprias pernas fazer isso, eu tenho hoje a oportunidade de fazer isso através do anjo da esperança. E isso me deixa com a sensação de que a minha parte, eu, mesmo que pequena, eu estou fazendo. Vanessa, a gente pode perceber que você percebeu bem, né, captou bem a essência do Anjos da Esperança, qual que é o nosso objetivo com o projeto. Então eu queria que você deixasse um convite para quem está em casa assistindo, tanto para quem é empreendedor, para quem não é, mas né, principalmente para quem é empreendedor, você sabe a importância que é ter Deus com você nos seus negócios. Deixa um convite para o pessoal de casa para também se tornar um Anjo da Esperança, participar dessa missão. Hoje, se você está em casa, está pensando assim, mas eu não tenho um valor, o valor que eu tenho disponível não vai fazer diferença. Vai sim. O pouco que você ajudar para alguém conhecer o Evangelho, como você conheceu, como você teve a oportunidade de conhecer, você também pode fazer isso. Então, eu deixo aqui um apelo para que você também possa ser um anjo da esperança e faça a diferença na vida de outras pessoas, assim como fizeram na minha vida. Tá certo, então, Vanessa, muito obrigada pela sua participação e eu queria também deixar um convite para você que está assistindo, você que é anjo, você que é empreendedor, você quer contar a sua história, quer compartilhar com a gente vai ficar muito feliz em ouvir a sua história de esperança. É só mandar o WhatsApp para produção da Novo Tempo, o número é DDD 12 981 7400 57. Você manda um WhatsApp para esse número, tá passando aqui na tela, contando um pouquinho da sua história e a gente entra em contato com você. É com você aí no estúdio.